aproveito muito essa oportunidade, mesmo eu estando na epidemiologia hoje, que é a parte lá junto com a Eliane, eu faço muito busca ativa dos acidentes de trabalho. Então eu vou até a residência do acidentado, saber dele, a que momento que ocorreu aquele acidente, quanto tempo que é da entrada, quanto tempo que foi após o almoço dele, se ele estava bem naquele dia, se ele não estava, como que estava a sua saúde mental. Esse Covid mexeu com todo mundo. Então, até conosco também, profissionais de saúde, mexeu. Você mesmo que é do sistema, você sabe que tem muitos profissionais nossos que estão precisando de acompanhamento com psicóloga, com psiquiatra. Então, isso é importante a gente ver. Às vezes a pessoa chega, um colega chega na unidade, só você ver ele, você vê que ele não está legal. Leva ele no cantinho, conversa com ele, vê o que está acontecendo. Eu posso até contar uma experiência para vocês. Teve um dia desse, eu estava tomando café na cozinha e entrou uma funcionária de saúde da sala da mulher. Ela estava bem triste. Aí eu esperei o pessoal sair da cozinha e fui conversar com ela. As duas filhas dela, uma de 11 e 14 anos, estavam naquele jogo de cortar, na parte mental. Aí eu peguei o nome das meninas, entrei em contato com a Jamile e elas estão fazendo acompanhamento. É uma coisa pouca, mas pelo menos para ela já deu um alento no coração dela. E é isso que a gente tem que fazer. Bom, boa noite. A minha pergunta é direcionada para a diretora Débora. Então, como empoderar pessoas vulnerabilizadas e qual o papel do enfermeiro quanto protagonista? É muito importante sua pergunta, porque nós temos que dar chances iguais, principalmente a população vulnerável, tá? Porque, por mais que a gente fale, quando ele entra no sistema, ainda há um pouco de resistência do sistema em atendê-los, né? Então a gente tem que mostrar para ele que ele é importante, que o sistema está ali para recebê-lo, tá? Que nós vamos dar chance, nós vamos encaminhá-los, tá? Eu faço parte de uma equipe, uma ONG, que são os médicos do mundo, tá? Vocês já ouviram falar, ela se iniciou na Cracolândia de São Paulo, e nós temos um eixo aqui em Itajubá. E uma vez por mês, nós fazemos trabalho justamente com os moradores de rua. E eu sou responsável pela parte da saúde. Então, o que a gente coloca, né? Primeiro, a gente vê a situação de saúde dele. Não é porque ele está na rua que ele tem que ser abandonado. A gente escuta a história dele, sem preconceitos. E a gente trabalha com uma população vulnerável, a primeira coisa que tem que ser deixada de lado é o preconceito. Então a gente verifica os sinais vitais, a gente faz encaminhamento, a gente faz busca ativa embaixo da ponte, a gente vai, conversa com eles para mostrar para eles que eles são importantes também para o sistema. E o sistema tem que recebê-los. Tá? Não sei se eu respondi essa pergunta, né? Boa noite. A minha pergunta é para a enfermeira Amanda Souza. Como a enfermagem, enquanto profissão, pode mobilizar a sociedade para reconhecer e desenvolver ações de equidade na preservação da vida e do bem viver? Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade, estou super lisonjeada de estar aqui.
20 anos de formada, tenho uma satisfação imensa dessa casa, orgulho mesmo. Muito bom ver as professoras que tive, os colegas, hoje colegas de trabalho, agradeço imensamente. E hoje eu me encontro trabalhando na... Acho que deixou de funcionar, né? Mas eu falo alto, não tem problema. Tá chegando? Tá. Não tem problema, gente. Não, na verdade, falar sentada eu fico mais travada. Mas hoje eu estou na prefeitura, em pé? Fico em pé também. Hoje eu estou na prefeitura e coincidentemente trabalho numa parte juntamente com o público, mas assim, é a parte administrativa voltada para soluções, né? E quando você pergunta sobre a questão da vulnerabilidade, eu acho que enfermagem, desde que é enfermagem, lá com Florence, já havia essa questão de social. Então, o enfermeiro, esse dom de cuidar, que ficou pintado, estereotipado, ele não é só isso. O olhar do enfermeiro vai muito além dessa questão, né? E a vulnerabilidade, hoje, ela está em moda, entre aspas, porque o próprio mundo houve uma grande mudança com essa questão da Covid, questão de pandemia, questões de guerra. Então, a gente vê uma população em situação de vulnerabilidade. Hoje a gente nem usa o termo mais população vulnerável, é população em vulnerabilidade. Então, é uma comunidade, são pessoas que por situações se encontram hoje com essa condição. E o que a enfermagem pode fazer? Muita coisa. O olhar diferenciado, o olhar integral, né, do ser como um todo, ele inserido na sociedade, faz toda a diferença, tá? Então, tanto é que, coincidentemente, a gente se depara com ações onde tem pessoas com formação em saúde, principalmente da enfermagem, porque esse olhar é muito importante e ele já vem inerente com a nossa profissão, tá bem? Não sei se foi exatamente isso que você gostaria, pode ser que eu tenha me perdido. Se você quiser completar ou fazer mais alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu acho que conseguiu responder bem, porque como a Andressa disse, a gente precisa ter esse olhar, porque não é só o momento que a gente está atendendo o paciente. Sim. A gente tem que olhar no todo, da onde Sim. ele vem, a qualidade de vida que ele tem. Sim. Então, a gente tem que deixar a igualdade de lado e praticar A equidade. O que eu gostaria até de fazer ênfase é no sentido de, como enfermeiros, a gente habilitar a técnica. Muitas vezes nós temos inserido em nós essa característica do cuidar, mas ela tem que ser lapidada. E hoje, estudos, técnicas nos fazem com que a gente enxerguemos melhor isso. Tanto é que os próprios princípios do SUS, se você só levar em consideração o que está escrito ali, você nem entende muito bem qual que é a diferença de igualdade e equidade. Você só vai conseguir a partir do momento que você colocá-los em prática, tá? Então, estudar cada um e tentar fazer a equidade através de práticas e técnicas, ela fica muito mais resolutiva. Tanto é que, me desculpa o comparativo, mas assim, eu penso que se a Alessandra hoje está... Andressa, perdão. Gente, tem uma Andressa que trabalha comigo, todo dia eu chamo ela de Alessandra. É impressionante. Mas, o que acontece? Ela, com as práticas, com a técnica, com o estudo, ela consegue trazer, né, a questão social, a questão da visão diferenciada, até na parte pública, política. Parabéns, viu, por representar a enfermagem. Obrigada. Pessoal, tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Eu tenho pergunta. Para todas, tá? Que falaram agora. Então, boa noite a vocês.
vocês, obrigada, né, pelas palavras que vocês disseram, mas eu vi e interpretei aqui como um desafio essa questão da individualidade, né? Por exemplo, quando fala a respeito desse médicos pelo mundo, para mostrar, por exemplo, que aquela pessoa ela é importante, eu quero que uma de vocês, ou se não todas, como que vocês trabalham essa questão na prática de individualizar esse cuidado? Haja vista que muitas questões elas partem do coletivo, né? Então, assim, como que vocês conseguem trabalhar essa questão da equidade e como que vocês individualizam isso, né, na prática? Eu vou usar da palavra e depois até peço para os colegas completarem, no sentido da equidade. Como eu falei, hoje nós temos instrumentos que nos norteiam, tá? Se a gente for na política nacional da equidade, né? Então nós temos a política e nós temos hoje a estadual. É lógico que muitas populações e muitas pessoas estão em condições de vulnerabilidade, mas nós temos que ver quais são as populações que mais são acometidas por essa situação e as quais essa situação faz com que ela adoeça e até mesmo venha a morrer. Então, da política estadual hoje, nós trabalhamos com algumas políticas dentro da política. É um pouco complexo de se entender, mas ao mesmo tempo facilita com que nós possamos trabalhar. Então, hoje a gente tem a população cigana, a população em situação de rua, a população LGBTQIA+, a população negra, a população quilombola, a população indígena, falta mais alguém? De medidas adolescentes e medidas socioeducativas. Então, até muitas vezes nos é questionado assim, mas por que, por exemplo, deficiente físico não entra? Ele passa por situações de vulnerabilidade. Porém, essa condição não é uma situação que epidemiologicamente mostra com que ele adoeça ou que ele venha até morrer. Então, e ele pode estar inserido dentro dessas outras políticas. Tá? Eu não sei se eu falei da população negra. A população negra também está inserida. Então, cada estado ele tem autonomia para desenhar a sua política de equidade. Então, Minas Gerais hoje é assim, Itajubá está caminhando para esse processo. Nós temos um comitê de equidades, onde nós temos membros da sociedade civil, temos membro daqui da casa, que é a Débora. A Débora. Temos da epidemiologia, Verinha, temos da OAB, enfim, nós, pelo diário oficial, tá? Tem lá o grupo que é formado, se alguém tiver interesse, está na página da prefeitura, tá? As reuniões, elas acontecem periodicamente, e quem que traz essa demanda para nós? É a própria pessoa que representa essa população. Não adianta, por exemplo, eu falar da população de rua. Eu as vejo, mas eu não sou elas. Então, eu não sei qual que é a demanda que elas se estão sentindo. Às vezes, para mim, é uma demanda de alimento. E talvez para eles seja de frio. Entendeu? Então, cada público desses que eu falei tem um representante. Tá? Então, é assim que nós trabalhamos, dentro de já normativas que existem, onde a gente cria planos de ações e a gente também apoia. Nós estamos nos primeiros passos. Nós temos esse comitê formado desde 2019, engatinhamos, estamos levantando e vamos andar. É tudo um processo lento. A nível nacional já é lento. A nível estadual também, não pela morosidade que as coisas acontecem, não. É porque é muito complexo esse processo. Todas as populações exigem uma demanda que envolve vários atores. Por isso que o comitê é tão mesclado de representantes. Ficou claro, Renata? Mulheres não Então tá entram. bom. Oi? Mulheres não entram pelo mesmo motivo? Não, mulheres não, porém,
como você mesmo falou, por exemplo, a incidência e a prevalência de mulheres que têm morte perinatal, a gente sabe que é de mulheres negras. Então, a gente já traz para a política da população negra, tá? Então, a gente abrange, ao mesmo tempo, várias vertentes. Então, só da mulher, não. Porém, a mulher, dentro de cada situação, ela pode ser analisada. Tá joia? Nada. Mais alguma pergunta? Alguém quer completar, gente? Vocês perguntaram em relação à mulher, né? Então, por quê? A mulher, ela pode ser uma mulher negra, tá? Ela pode ser uma moradora de rua, ela pode ser da população LGBTQIA+. Então, a mulher faz isto, todas as áreas, né? Então, por isso que não há especificamente a mulher, porque nós estamos falando com os indivíduos, né? Então, tanto faz o homem e a mulher. Mas a mulher, se você for ver, ela está em todas as áreas. Bom? Obrigada. Bom, então, dando continuidade para o último eixo, que é o eixo 3, sustentabilidade da enfermagem, com ênfase no fortalecimento ético, estético, técnico, político e científico, necessários à luta pela valorização e reconhecimento social da enfermagem, chama as convidadas enfermeira Cristiane Salomão Bezerra Calau, enfermeira Cíntia Rodrigues de Oliveira Carmo Falcão, enfermeira Mariana Cristina de Melo Porto Salles, enfermeira doutora Cristiane Gifone Braga. Bom, existem agora mais 3 envelopes verdes que estão aí com vocês. Então, abram um cada vez para fazer a pergunta aos nossos convidados. Boa noite, gente. O meu vai para a professora Cristiane Gifone. Como você vê a pesquisa em enfermagem e suas contribuições para o cuidado em saúde e para a consolidação da ciência de enfermagem? Boa noite a todos. Então, a pesquisa em enfermagem, ela é de grande valiosidade, uma vez que a pesquisa, ela traz dados confiáveis, e nesses dados confiáveis, em evidências científicas, ela transforma as práticas e os saberes coletivos, individuais, seja em home care, seja na área hospitalar, na área da coletiva. Então, por meio da pesquisa, é que se avalia, tomam decisões com foco nas necessidades baseadas em evidência científica. Então, a pesquisa, de uma maneira geral, ela é de suma importância para que você possa transformar aquela prática através de um conhecimento. Porque não basta apenas, como já foi dito pelas colegas aqui, e as cumprimento pelos saberes, pelas práticas, que a gente precisa estar atuando, tendo habilidades cognitivas, habilidades também atitudinais, para que eu possa embasar e mudar aquela coletividade, aquela organização a qual eu me encontro. Então, a pesquisa ela é de suma importância. E dentro, né, deste eixo, eu esperei para estar colocando quando perguntaram da iniciação científica. Então, a iniciação científica, ela transita nesses saberes, seja acadêmico, seja também na área assistencial. E graças a Deus que nós temos a pesquisa de iniciação científica, porque é através dela que a gente forma, né, indivíduos que possam estar colaborando na prática, translacionando com os demais colegas para que produtos ocorram e que mudanças sejam feitas na assistência, no ensino, como também na própria pesquisa. E a iniciação científica aqui na faculdade,
ela se faz centralizada no núcleo de estudo e pesquisa interdisciplinar, e todos são muito bem-vindos para as pesquisas. Levando em consideração a pergunta qual foi feita da iniciação científica com o fomento pela agência, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, FAPEMIG, o qual nós temos parceria e nos é enviado 2 bolsas, né? Então nós temos 2 bolsistas, nós temos sempre os editais de seleção. Nesses editais, além do aluno se manifestar por expresso, há toda a institucionalização e formalização no site mesmo do NEP, pelos impressos, assim como a intenção de um determinado projeto. No caso, atualmente, é um projeto que se encontra cadastrado e aprovado na FAPEMIG, ligado ao processo de enfermagem. Então, qualquer interface com o processo de enfermagem, nós levamos esse produto para a agência de fomento FAPEMIG. Com isso, os atores, alunos e orientadores são visibilizados e, em primeira mão, a própria instituição a qual se faz a parceria, no caso, a Faculdade Venceslau Braz. Então, a gente deixa sempre, né, este convite, porque esse período de bolsista, ele não é um período eterno. Ele é um período que ocorre em seleções, assim que também são expressos manifestantes que queiram participar de processo seletivo. E aí a gente abre esses processos seletivos, onde o aluno ele vai estar como bolsista. E a pesquisa, ela é muito fortemente, ela acontece nos programas que são tanto lato sensu de especialização, quanto estrito sensu de mestrado e doutorado. Então, a pesquisa iniciando na faculdade, ela já leva esse aluno a constituir um corpus de aprendizado, de olhar científico, como a própria bolsista Letícia Valdomiro Nogueira falou, que há uma diferenciação, e isso a gente sempre procura trazer alunos egressos até da faculdade e que se despontam também nesse universo da pesquisa, de uma forma de sensibilizá-los e mobilizá-los, todos que estão aqui, né, sejam acadêmicos quanto professores também, orientadores. Licença, tem mais uma pergunta aí que estava junto. Quais as inovações tecnológicas que visam promover a produção de conhecimento para sustentar práticas de cuidado? Bem, se tratando de inovações tecnológicas, a gente primeiro precisa entender o conceito de inovar, que a gente pensa que sempre é o novo, o mudar. E a inovação tecnológica, ela se remete a processos e produtos. Então, eu, enquanto trazendo algo que vai beneficiar aquele trabalho do enfermeiro e automaticamente o paciente, o nosso ser cliente, o nosso ente da enfermagem. Todas as ações que a gente realiza são todas direcionadas para esse agir do enfermeiro buscando a qualidade da assistência. E a inovação tecnológica é algo que vem muito forte ultimamente, por conta até mesmo dos programas de estrito sensu mestrado profissional, onde há uma translação do conhecimento desse enfermeiro de prática que tem muito saber, tem a sua prática e através do mestrado profissional ele realiza ali a concretização de produtos dentro de todo o processo. Haja vista que esses mestrados profissionais, eles estão tendo um olhar diferenciado de CAPES e de CNPq, não como os mestrados acadêmicos, os quais o professor, o mestrando, ele se direciona mais para as pesquisas. No mestrado acadêmico, é dessa forma o foco. No profissional, já é justamente para eu mudar essa prática a qual eu estou fazendo. Tanto que muitos que participam do mestrado profissional são enfermeiros de campo. E agora nós já temos 2 doutorados profissionais que estão acontecendo. E o que nos leva à inovação tecnológica é a transferência desse saber.
em polos, principalmente, que eu chamo atenção no Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo. A enfermeira doutora Cândida Canissari Primo, ela desenvolve no laboratório de biotecnologia um Biotech, que é um dispositivo móvel, já na versão iOS e Android, para o processo de enfermagem em UTI neonatal. Também dizendo em relação a essas inovações tecnológicas, a própria Associação Norte-Americana de Diagnósticos de Enfermagem, a NANDA International, ela traz esse produto através da sua taxonomia por prontuários eletrônicos, por codificação das respostas clínicas. E por que dessas inovações tecnológicas? Justamente para que tenha esse foco no indivíduo em suas necessidades biológicas, psicossociais e psicoespirituais. E também é importante mencionar a questão que a gente vê dos algoritmos e também da inteligência artificial, que está mais centrada na área médica, né, quanto à clusterização de pacientes, e quanto à enfermagem, eu chamo a atenção pela teleconsulta, pela teleenfermagem, onde a gente tem a consulta de enfermagem, a educação em saúde, a teleenfermagem e também as respostas às demandas e acolhimento às demandas espontâneas que muitos enfermeiros fazem, onde já tem a resolução do COFEM de número 696 de 2022, o qual regulamenta a teleenfermagem. Só que para isso o enfermeiro, além da sua capacidade técnica, do seu aprendizado em processo de enfermagem, que são as áreas que estão mais focadas agora, ele vai exercer essa consulta de enfermagem, podendo prescrever exames e medicamentos, porém com uma chave própria para a teleconsulta. Então tem toda a legislação, quem tiver interesse, né, pode estar acessando o site do COFEM, está disponibilizado, inclusive do Corém, essa resolução, e buscar entender. Então, de inovações tecnológicas, é muito importante o processo de enfermagem, que está fortemente, ainda mais que vai vir a resolução agora, a nova, já passou por consulta pública e logo vai ser homologada. Também a questão que a gente traz da inteligência artificial e os prontuários eletrônicos, que são basicamente, né, o que nos faz conseguir entender quem são nossos clientes, o perfil, traçar a educação à saúde, mobilizar a equipe de enfermagem e conseguir, através disso, realizar o cuidado a esse paciente, muitas vezes por esses dispositivos móveis. E aí, nós temos um entrave, que são os fomentos para isso. O entrave, o primeiro que a gente traz, são os fomentos de CAPES, de CNPq, que embora tenham um olhar diferenciado, mas o custeio para esses enfermeiros ainda é algo muito incipiente. Assim como as diretrizes curriculares, que ainda têm que estar sendo trabalhada, quanto à disciplina de inovação tecnológica, que ainda não ocorre nos cursos de graduação. Apenas 2 cursos que eu procurei em pesquisa, que eu vi que tem evidência sobre isso. Então, fica aí, né, já que nós estamos trabalhando em relação a essa semana de valorização do trabalho, uma importante semana de enfermagem, que os enfermeiros, como aqui nós temos uma diversidade, que possam estar tendo essa sensibilidade, tentando fazer mudanças políticas, porque isso é importante, como mudanças institucionais, como também parcerias, e fomentando esses enfermeiros, os capacitando, os levando a serem capacitados, para que a gente consiga recursos melhores para esses pacientes, porque nada melhor do que um paciente ter uma monitorização e eu, enquanto enfermeira, conseguir guiar. Então, essas inovações tecnológicas, elas nos fazem melhorar esse cuidado, esse autocuidado e, principalmente, a gente conseguir resultados sensíveis do que nós estamos intervindo e manejando no cuidado ao paciente. Não sei se eu respondi. Respondi, obrigada.
Boa noite. A minha pergunta vai para a enfermeira Cristiane Salomão. Dentre usuários e empresas que transitam no campo da saúde, quais deles podem se tornar parceiros imprescindíveis na conquista por visibilidade da profissão no mundo do trabalho? Bom, eu acredito, eu vou pela linha da Verinha aqui, que o paciente, que é o, digamos, maior objetivo da enfermagem, no sentido de cuidar, no sentido do nosso trabalho, seria o nosso melhor parceiro, mas sem descartar a instituição onde a gente trabalha, porque ela, na verdade, é a nossa provedora, né? Porque, em vários sentidos, e a dificuldade e pegando aqui a canja que todo mundo já citou, eu acho que o conhecimento é o que valoriza mais o profissional. Eu posso contar, antes de mais nada, desculpe, boa noite. Eu queria agradecer imensamente o convite, me sinto muito honrada. Queria agradecer a presença dos meus estagiários que vieram me prestigiar. Eles são os estagiários lá do CEAM, de auditoria. E eles podem ser prova viva de que eu sempre estou incutindo nos dois que o conhecimento é o que valorizo, porque hoje em dia, pegando essa parte ampla que a professora Cristiane colocou aqui, o enfermeiro tem que saber de tudo e de tudo, desde o manejo do computador, porque hoje em dia a tecnologia caminha, exige e caminha para isso, a parte da humanização, a parte da psicologia, que a gente faz trabalho também desse lado, a parte do entender do paciente. Eu outro dia estava até comentando com a Vanessa, que é minha estagiária, que eu tenho uma experiência de ter morado fora do Brasil por um tempo, e quando eu saí a situação da enfermagem era uma, e quando eu voltei a situação da enfermagem era completamente diferente. Uma coisa que me assustou no sentido de surpresa positiva, a evolução que a enfermagem teve em tão pouco tempo, relativamente pouco tempo, no sentido de que eu sou contemporânea aqui da professora Débora, de faculdade, e que era outra época, era uma época completamente diferente. Se a gente começar a contar a história aqui, né, Débora, vocês não vão acreditar, porque era uma época que a gente, outro dia eu estava comentando eu estou dando exemplo dos meus estagiários, para vocês vivenciarem um pouco do que da enfermagem. A gente estava trabalhando em tabelas relacionadas a procedimentos de transfusão, e aí eu estou comentando, a Vera pegou essa parte.